Ficção. Todos nós amamos ficção. A ficção é um modo de escape para outras realidades que podem ser bem melhores do que a nossa, mas nem sempre. A ficção é uma invenção exclusiva das pequenas e brilhantes mentes da humanidade, que, insatisfeitos com a capacidade de mudar a sua própria realidade, decidiram criar realidades inteiras e imaginárias para dar voz às suas ideias mais abstratas. E através disso nós temos toda ficção científica, fantasia, mistério e todo tipo de coisa falsa que nós gostaríamos que tivesse acontecido de verdade. Porque todos nós amamos perder tempo assistindo, ou lendo, ou consumindo mentiras enormes que desviam a nossa atenção momentaneamente dos horrores da nossa própria realidade. E existem diversas formas de contar essas histórias. Você pode assistir por um filme, ou numa série, ou jogar em um videogame, ou até ouvir por áudio. Mas, sem dúvidas, um dos meios mais antigos e populares de se reproduzir ficção é através da palavra escrita, dos livros. Mas, convenhamos, nós dois sabemos que ninguém lê livros hoje em dia. Eles sempre dão as mesmas velhas desculpas. Para que ler o livro se já tem o filme? Ou não tem nenhuma ilustração, como eu posso ler isso? Ou, é claro, o mais comum deles, mas esse livro é grande demais. Mas, quando você pensa sobre isso, é levado a se perguntar: qual é a maior e mais extensa obra de ficção já escrita na história da humanidade? Talvez você até já tenha algumas ideias em mente. Quem sabe são todos os livros de Senhor dos Anéis em um único volume. Ou talvez a obra romanesca Em Busca do Tempo Perdido, que tem mais de 9 milhões de caracteres. Poderia ser qualquer coisa, então, o que é? A resposta pode não ser exatamente o que você imagina. Porque a maior e mais extensa obra de ficção já escrita na história da literatura não é um livro, e na verdade não é nem ao menos uma história original. É uma fanfiction. Sim, uma fanfic. E para aqueles entre vocês que têm a sorte de não ter a mínima ideia do que é uma fanfic, fanfictions são, essencialmente, histórias criadas por fãs e dedicadas às suas obras de ficção favoritas, ou pessoas, ou bandas, ou lendas urbanas, essencialmente qualquer coisa popular que exista. Essas histórias são, costumeiramente, escritas por autores inexperientes que estão começando no ramo da escrita e que pretendem refinar suas habilidades ou simplesmente acharam que seria legal imaginar uma realidade onde os garotos do BTS são doidinhos um pelo outro.
e existem centenas de milhares de fanfics por aí. Algumas são boas, mas a grande maioria é uma porcaria, escritos por adolescentes de 13 anos que amam se auto-inserir nas histórias, com personagens originais. Por favor, não roubem. Mas algumas fanfics conseguem ser tão populares e ter tanto sucesso que acabam se tornando livros, e em alguns casos raros, até filmes, como foi o caso do infame 50 Tons de Cinza, que originalmente era uma fanfic de Crepúsculo, onde a autora alterou o nome dos personagens centrais para poder publicar como livro. E o resultado? Bem, vocês já devem imaginar. Eu sei, nós estamos enrolando demais. Vocês querem que eu diga logo qual é a maior fanfic de todos os tempos. Mas calma lá, tem toda uma história interessante por detrás. E eu preciso enrolar um pouquinho mais para poder compensar pela demora na postagem desse vídeo. Acontece que por um bom tempo até agora, diferentes fanfictions têm competido pelo topo de maior obra de ficção da história, muitas vezes sem que os seus autores sequer percebam que estão elegíveis para essa categoria. Em 2013, o reconhecimento de maior obra de ficção já escrita havia sido designado para uma fanfiction de Super Smash Bros. Sim, aquele jogo de luta que reúne personagens da Nintendo e de outras franquias de videogame, caindo na porrada uns com os outros. A história, que havia começado a ser escrita em 2008, com o lançamento de Super Smash Bros. Brawl, teve o seu capítulo mais recente postado em 2018, sendo escrita por um total de 10 anos e com 221 capítulos, num total de 4.102.328 palavras. A história havia sido escrita por um jovem estudante do colegial, conhecido online como Aura Chandler Chris. Ah, meu Deus, por que é sempre um Chris? Em uma entrevista recente, o autor da fanfic afirmou que seu objetivo inicial com a escrita da história era melhorar o seu inglês. E eu tenho que dar créditos para esse cara. Imagina você escrever a maior obra de ficção da história, apenas porque está a fim de melhorar o seu inglês. E agora, qual é a sua desculpa para não aprender uma nova língua depois dessa? A história, em si, não é grande coisa, trocadilho não intencional. É, na verdade, uma sequência de outra fanfic escrita pelo mesmo autor, em que seu personagem original, um adolescente chamado Chris, que é obviamente uma auto-inserção de si mesmo na trama, como é comum nesse tipo de história, acaba por adotar um Lucario, o Pokémon, no mundo real. Nessa história, os dois personagens acabam adentrando o mundo de videogame de Super Smash Bros. E se metem em muita confusão por lá. Eu até gostaria de dar uma sinopse mais substancial, mas se você realmente estiver interessado, sinta-se livre para ir lá dar uma lida. O link para todas as histórias mencionadas nesse vídeo vai estar na descrição. Mas na verdade, ainda que essa fanfic de Super Smash Bros. Tenha mantido o posto de maior obra de ficção da história, em 2016 ela foi inevitavelmente ultrapassada por... adivinha? Outra fanfic. A obra da vez é uma história chamada Ambience: A Fleet's Symphony, que é uma fanfic de universo alternativo baseando-se em um jogo de cartas online, conhecido como Kentai Collection, popularmente abreviado como Kenkou. Kentai Collection é esse tipo de coisa que apenas uma base bem pequena de otakus são capazes de apreciar devidamente. É essencialmente uma franquia girando em torno de garotas de anime como personificações de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Não me pergunte. Eu não posso julgar, é claro. Tenho certeza que isso deve ter um apelo para quem é fã, mas para o resto de nós,
É um conceito um pouquinho esquisito. Acontece que o jogo original não tem uma história ou narrativa propriamente definida, com as obras derivadas tendo, cada uma, suas próprias interpretações do universo de Kantai. E com a fanfic Ambience, isso não é diferente. A história essencialmente gira em torno de um mundo onde os ataques de 11 de setembro causaram uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e o Irã. O ano é 2029. O protagonista é um agente militar chamado Damon, que é enviado em uma missão de recuperar um dos protótipos de um projeto secreto que buscava condensar a tecnologia de navios da Segunda Guerra Mundial em garotinhas humanoides. Então, basicamente, a trama se desenrola com esse agente encontrando um dos protótipos, uma garotinha de anime com poderes de navio militar da Segunda Guerra, e os dois trabalham juntos enfrentando diversas organizações terroristas e unindo esforços para acabar com a Terceira Guerra Mundial. E se você deixar de lado esse conceito bem esquisito, até que a sinopse é interessante, tem potencial de ser algo bem feito. Mas provavelmente nem eu nem você jamais iremos saber como vai terminar, já que eu tenho certeza que nenhum de nós tem tempo ou coragem o suficiente para ler essa história do início ao fim. Outro detalhe é que, em 2019, a fanfic teve o seu fim abrupto, sem ter uma conclusão apropriada porque o autor decidiu só ir trabalhar em outras coisas. Ainda assim, o seu legado ainda vive. Ambience foi capaz de ultrapassar a fanfiction de Super Smash Bros. Com um total estimado de 4.556.264 palavras. Uau! Mas bem, é basicamente isso. Após a morte dessa fanfiction, certamente não existe nenhum outro autor extremamente dedicado que mediria esforços para ultrapassar o recorde da história mais longa do mundo, não é mesmo? Bem, na verdade tem sim. Porque não levou muito tempo para que outra fanfic superasse Ambience e se tornasse, definitivamente, a obra de ficção mais extensa já escrita. E essa fanfiction é The Loud House Revamp. Como o nome sugere, essa fanfic é uma versão alternativa, ou, de acordo com o título, renovada de The Loud House, um desenho animado da Nickelodeon, sobre um garotinho que vai viver em uma casa com 10 irmãs bem barulhentas. E bem, eu não sei mais o que dizer sobre esse desenho porque, eu vou ser sincero, eu nunca havia ouvido falar dele antes de conhecer essa fanfic. Que, por sinal, é uma história novamente de autoinserção, onde o autor insere o seu personagem original, uma representação de si mesmo, no lugar do protagonista original da série. E é basicamente isso, junto com centenas de crossovers com outros desenhos animados populares. A fanfic tem uma quantidade insana de palavras, com mais de 8.642.581 palavras, divididas em 1.335 capítulos, que em sua grande maioria são compostos apenas por diálogos, sem quase nenhum parágrafo descritivo ou de narração. Você provavelmente está se perguntando quem é o sujeito extremamente dedicado que conseguiu escrever tanto, uma quantia que é praticamente o dobro da quantidade de palavras das outras duas fanfics anteriores. E esse sujeito é o usuário conhecido como James Dean 5842, um homem autista de 32 anos de idade, que desde 2017 tem se dedicado a escrever a maior obra de ficção da história. Ele é bem orgulhoso do seu feito e continua escrevendo a história até hoje, sem sinais de que ele pretenda parar ou desistir de seu projeto. Mas é basicamente isso. É onde nós estamos agora.
The Loud House Revamped é atualmente a maior obra de ficção já escrita na história, e caso você esteja interessado em lê-la, eu estarei deixando o link para todas as histórias mencionadas na descrição desse vídeo. Lembrando, é claro, que todas elas estão em inglês. Mas isso me faz questionar: qual é a maior obra de ficção já escrita em português, aqui do nosso querido Brasil? Bem, esse é um tema que fica para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado, e se quiser ver mais conteúdo desse tipo, eu ficaria muito grato que você se inscrevesse no canal. É um apoio imenso para continuar a produzir conteúdo. Mas, como sempre, eu sou o narrador e você acabou de assistir Casa na Árvore. Até a próxima!